Estamos muito contentes por estarmos mais uma vez aqui com todos vocês, desfrutando da companhia de todos, razão do nosso trabalho. E mais contente ainda estamos por receber aqui a nossa amiga psicóloga Marlene Venâncio Esperandil, que vai falar, entre outros assuntos, do 5º Congresso de Dependência Química à Luz da Espiritualidade. E depois do Espiritismo Responde, Espiritismo e Política. Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, Diálogo Espírita está no ar. Amigos do Diálogo Espírita, estamos iniciando o programa de hoje, aqui com a presença da nossa amiga Marlene Venâncio Esperandil, que talvez alguns lembrem, porque já participou do nosso programa no início, uns 2, 3 anos atrás, e depois, lamentavelmente, nós lamentamos que tenha deixado por conta de outros compromissos. A Marlene é natural de Santo André, estado de São Paulo, está em Curitiba há cerca de 19 anos, casada, 2 filhos, 5 netos, é psicóloga clínica, formada no Instituto de Ensino Superior Senador Flacker, de Santo André. Especializada em medicina sociopsicossomática, psicologia hospitalar e dependência química, esta última pela PUC Paraná. Colaborador do Centro Espírita Caminhos do Evangelho de São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, membro da Associação Médico Espírita do Paraná e coordenador do Grupo de Apoio Fraterno de Acolhimento a Dependentes Químicos e Familiares na Casa Espírita. Marlene, prazer tê-la conosco aqui no Diálogo Espírita, depois de tanto tempo. Obrigada, prazer é meu. Eu gostaria antes nós vamos falar aqui bastante sobre a razão principal da tua presença aqui, sobre o 5º Congresso de Dependência Química à Luz da Espiritualidade e do 11º Encontro de Grupos de Apoios Fraternos. Né? Antes de nós entrarmos nos eventos em si, eu gostaria que você explicasse o que são e como funcionam esses grupos de apoio. É um prazer enorme, queridos ouvintes, estar entre vocês novamente. O Grupo de Apoio Fraterno é para acolher dependentes químicos e familiares de dependentes químicos na Casa Espírita. No momento, nós temos só um grupo que funciona às sextas-feiras, das 20 horas em ponto, não é permitido atraso, até 21h30, lá no SESI, em São José dos Pinhais. Mas SESI é o Centro Espírita Caminho do Evangelho. Pode depois citar o endereço certinho. Sim, vai aparecer também no cartaz, né? Perfeito. Então nós temos esse grupo e nós fizemos capacitação. Hoje nós temos aqui no Paraná cerca de 15 voluntários que têm que ser capacitados. Eles têm que fazer uma capacitação 1 e uma capacitação avançada e estudar por 1 ano para ser um voluntário. E esse trabalho me atraiu exatamente por ser totalmente voltado à luz da doutrina espírita. É um trabalho feito por Dr. Edson Luiz Cardoso, lá de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e nós já temos cerca de 17 locais já, por todo o Brasil, que já faz esse trabalho. E estamos expandindo agora nesse congresso. Vem pessoas de vários estados. Então nós estamos expandindo, o trabalho está se expandindo muito bem, é um trabalho muito bonito, muito acolhedor. Há quanto tempo já funciona? Lá nós estamos desde 9 de setembro do ano passado, aqui em São José dos Pinhais. Mas com o Dr. Edson, ele já começou desde 2012, que ele já trabalha com a formação de voluntários. Então, nós acolhemos e nós temos, igual no Alcoólicos Anônimos, no NA, igual no Amor Exigente, nós temos um grupo que tem 12 princípios e cada semana é estudado um princípio
Por 3 semanas é estudado um princípio dos 12, na 4ª semana é estudado uma droga e na 5ª semana o evangelho no lar. Que legal. E todos os princípios são à luz da doutrina espírita. Todos explicados com vários livros espíritas. Então lá não é um tratamento ao dependente químico. Sim. As pessoas às vezes confundem porque não é um tratamento, é um acompanhamento, é um acolhimento. Nós temos cerca de sempre 39, 40 pessoas entre familiares e dependentes químicos e ali eles vão aprendendo a lidar com a doença. Se tiver necessidade, eles são encaminhados para internação, para tratamento, para acompanhamento, para o NA, por um psicólogo, por um psiquiatra. Então, isso é feito fora da casa espírita. Mas lá dentro, eles aprendem a valorizar-se como ser e aprenderem a espiritualidade deles, que eles são muito flexíveis a essa informação. Muito belo esse trabalho e por isso que a gente abriu quando eu soube, logo que eu soube da realização desses eventos que você vai falar agora, dar mais detalhes, eu me entusiasmei porque eu acho da maior importância que os espíritos estejam engajados profundamente nesse tipo de trabalho, dos mais úteis e necessários para a situação que nós estamos vivendo, essa verdadeira calamidade. Inclusive, nós colocamos agora, na nossa última edição do Jornal Comunicação Espírita, da Associação do Divulgador do Espiritismo, logo na capa, uma matéria a propósito desses eventos e comentando situações tristíssimas que a gente vê, os seres humanos jogados para aí nas cracolândias das grandes cidades. Com certeza. Agora, Marlene, e sobre esses eventos? Então, gostaria que você colocasse aí mais, especialmente em termos de local, data, horários e maneira modo de se inscrever para participar. Qual é a diferença do congresso do encontro de grupo fraterno? Sim, com certeza vai ser mostrado o cartaz, né, do congresso. Lá nós vamos ter 7 palestrantes que vêm de São Paulo, Maceió, Espírito Santo, 2 daqui e 2 de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Entre eles está a esposa do Dr. Edson e o Dr. Edson. Então, nós vamos ter no sábado, das 8 da manhã, dia 15 de julho, 15 e 16 de julho é o congresso. Então, no dia 15, das 8 às 18, nós vamos ter o congresso, que são as palestras. E depois, das 18h30 até as 21, 22 horas, às vezes vai até 22h30, nós teremos as capacitações. Então, as pessoas que vão se iniciar, e gente, não precisa ser para se tornar voluntário. O congresso, a pessoa pode participar para adquirir conhecimento. Seja espírita, seja católico, seja evangélico, seja qual religião for. Nós vamos estar falando de como lidar com o dependente químico, como acolher esse dependente químico, como não facilitar a vida deles para que eles continuem usando droga, porque se a gente for querer ser assistencialista demais, nós vamos facilitar a vida dele e ele só vai continuar usando droga. Verdade. Então, como acolher, como conduzir, como encaminhar, como orientar a família, tudo isso vai ser informado nesse congresso. Agora, se a pessoa tem interesse de se tornar um voluntário, aí sim tem algumas coisas específicas, algumas exigências específicas, que tem que ser espírita, frequentador de casa espírita, estudante, que faça parte dos trabalhos da casa, né? Estudante do espiritismo, e fazer a capacitação 1, estudar durante um ano esse livro, que eu acabei não trazendo, infelizmente, mas é um livro para capacitar a pessoa a ser um voluntário, e depois a pessoa faz a capacitação avançada, aí ela pode se tornar um voluntário, em qualquer casa espírita. Então, não precisa ser, a casa não quer formar um grupo de dependentes químicos, porque tem muito preconceito, muito medo. Mas, pelo menos no atendimento fraterno, eu vou saber como acolher, como encaminhar. Então, recapitulando aqui, no sábado, dia 15, o congresso de dia, e à noite começa o encontro. E o encontro termina no domingo de manhã. No domingo ao meio-dia.
E o acesso para os dois eventos, qualquer pessoa pode participar ou não? Qualquer pessoa pode participar. E não faz precisa o quê? ser profissional da área da Tem que saúde. se inscrever. Tem que se inscrever, tem lá o e-mail no cartaz que vai mandar um pedido, uma solicitação de inscrição. Nós enviamos a ficha, a pessoa preenche. Você lembra o e-mail ou não? Ai, agora você me pegou. Não, mas depois a gente vê aí. A gente vê. Aí a pessoa preenche a ficha, devolve para o e-mail e aí a gente confirma a inscrição. É gratuita, não tem custo nenhum. E aí a gente efetua a inscrição da pessoa. Ok, então nós vamos, a gente continuar a segunda parte, que nós temos uns outros assuntos que eu gostaria de tratar com você. Nós vamos aproveitar já fazer um pequeno intervalo para os seus apoiadores culturais e voltamos em seguida para as outras questões. Ok. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Amigos, estamos de volta com o nosso quadro Entrevista de hoje. Presença aqui da Marlene Venâncio Esperandio, psicóloga, que está falando para nós aqui algumas informações sobre uns eventos associados ao atendimento de apoio a dependentes químicos e suas famílias, mas agora eu tenho uma outra questão para colocar para você, ainda relativo a isso aí, né? A sua grande experiência na área, eu queria saber, espiritualmente falando, quais as causas para as viciações, né? Ou seja, que tipo de indivíduo, de espírito reencarnado, nós sempre tratamos desse ponto de vista, se deixam seduzir pelas drogas. Elas são vítimas ou são espíritos que apresentam ainda muitas falhas, muitas fraquezas de caráter e que acabam aceitando, se deixando arrastar por esses caminhos? Se nós formos falar em nível de psicologia, antes de falar do lado espiritual, o indivíduo tem uma predisposição. Vamos dar um exemplo. Eu, você, né? Nós não temos uma predisposição. Então, nessa encarnação, com certeza, nós não vamos nos tornar alcoolista. Só que indivíduos que bebem, principalmente jovens, pelo momento, por copiar os outros, por vários e N motivos, ele pode desenvolver a dependência se ele tiver uma predisposição orgânica. Então, não é uma predisposição genética que ainda não foi constatado pela Organização Mundial de Saúde, que é genético, mas uma predisposição orgânica. E essa predisposição orgânica pode desenvolver a dependência. Sim, mas ela decorre de quê? Por que uns têm essa disposição orgânica e outros não? Uma característica familiar. Familiar. Mas não tem nada a ver com o espírito, então, com reencarnação? Tem a ver também, porque é um espírito que pode ter vindo para passar pela prova, pode ser um espírito que desencarnou por causa da dependência, e também, uma coisa que os espíritas têm que entender, as pessoas que não são espíritas também, vamos dar um exemplo, um traficante que traficou uma vida inteira e prejudicou muitos seres numa existência. Ele pode vir como dependente para ele passar pela mesma experiência que ele causou de tristeza, de desestruturação que causou para outros seres em outras encarnações. Entendeu? Entendi. Deu para entender bem? Deu para entender, sim. Agora, só para deixar bem claro, então,
pode, só para ver, pode acontecer de ter só a predisposição orgânica sem vinculação espiritual ou não? Ou sempre tem um fundo espiritual por trás? Sempre tem. Tem, né? Sempre. Tudo que nós passamos na vida é para aprendizado. Tem alguma coisa relacionada? Hoje eu já não sei dizer mais o que é certo, se é errado, porque tudo, a finalidade é um aprendizado. Né? De acordo com Joana de Ângeles, tudo é um aprendizado na nossa vida, né? Agora, mais pegando essa sua área geral da psicologia, que é muito interessante, muito enriquecedora, eu vejo muitos pontos de contato da psicologia com a doutrina espírita, é óbvio, né? Nós sabemos que existem características inerentes ao ser humano, né? De comportamento, de temperamento, e a gente nota isso mais especificamente por faixas etárias. Então, por exemplo, a infância, a juventude, os idosos, eles de um modo geral se comportam mais ou menos iguais, reagem em relação à vida de uma mesma maneira. Porém, entretanto, cada ser humano tem a sua própria personalidade, a sua própria individualidade. E aí são aquelas características individuais. Espiritualmente falando, né? Espiritualmente falando, como é que a psicologia vê isso aí? Quer dizer, como que você vê isso aí? Essas duas faixas, ou esses dois blocos de influências que o ser humano recebe e reage a cada um deles. Olha, hoje em dia eu já nem sei mais se eu falo como psicóloga espírita ou como espírita psicóloga, mas existe algo que o espírito traz, ele já traz uma marca não só de uma existência, de várias existências. Aí o meio em que ele vive, a educação que ele recebe dos pais, as características e personalidade do pai e da mãe que são moldadas na história, na memória genética dele, né? Tudo isso vai fazer com que ele crie uma nova personalidade, uma nova forma de ser. Então a criança ela pode ser dócil, ela pode ser uma criança carinhosa, dócil desde pequena, se ela não tiver o limite dos pais, se os pais fizerem o que ela quer quando ela chora, ela vai começar a se transformar. Ela vai começar a manipular o meio para adquirir o que ela quer. Então, o cuidado que nós temos que ter é com a educação desde a primeira infância. Porque aí nós estaremos moldando ou desviando uma característica, das vezes, de um ser que veio dócil, que veio carinhoso, mas quando ele quer exigir, porque é próprio da idade, né? A criança quer a qualquer custo, mas ela tem que ser educada que algumas coisas ela pode, que algumas coisas ela não pode. Aí ela vai iniciando uma nova trajetória com essa educação. Porque a gente, não sei se você concorda com o que eu vou dizer agora, mas nós todos, por sermos animais racionais, né, nós temos os instintos que ainda falam alto na nossa vida diária. E são heranças que nós realmente trazemos do passado. Né? E à medida, se faltar essa educação, para tirar essa agressividade, que nós somos naturalmente agressivos, né? Às vezes nos deixamos levar por alguns tipos de excessos que mais vinculados ao reino animal ainda. Então isso aí é o geral. Todo ser humano traz um pouco disso aí. Mas daí a modificação vem ao incorporar valores novos, mais renovadores, né? Mas também tem uma coisa, Wilson, que a gente vê que está acontecendo, toda a história da tecnologia, internet, celular, tablet, tudo que vocês ouvem falar, baleia azul, tudo que vocês ouvem falar é um risco para nossas crianças e nossos jovens. Então, a espiritualidade já direciona para que haja uma modificação. Por quê? Porque é devida à educação dos pais. Os pais, por estarem totalmente ausentes, não ensinarem os princípios básicos espirituais, os princípios básicos de educação, deixar por conta da escola, tudo isso daí faz com que a nossa geração fique comprometida. Então, a espiritualidade nos direciona para que a gente volte novamente a ser pai e mãe e que se atente à criança. É muito importante. Nós temos pouquinho tempo ainda, mas eu gostaria de você rapidinho me respondesse duas questões que talvez até dê para responder juntos. Ser espírita ajuda na atuação? Você falou que já não sabe se é psicóloga espírita, psicóloga. Ser espírita ajuda a atividade profissional do psicólogo? Por quê e em quê? E eu vou emendar a outra pergunta.
E a psicologia, ela pode contribuir com o espiritismo em quê? Olha, a psicologia, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a psicologia. E o espiritismo veio junto com a psicologia. Então, realmente, hoje eu não sei dizer qual que um completa o outro. Ser psicólogo espírita atrai pessoas espíritas e pessoas que não são espíritas por causa que a gente é espírita, é psicólogo espírita. Mas um se adequa ao outro perfeitamente. Basta estudar Joana de Ângeles. Que bom. Bom, nós estamos realmente chegando ao final do nosso tempo, para o nosso quadro de hoje, de entrevistas. Suas palavras finais e o convite final para as pessoas que quiserem comparecer lá no evento de julho em São José dos Pinhais. Então, quem quiser comparecer ao nosso congresso, o nosso contato é apoiofraternosjp, tudo junto, @gmail.com. É na Rua Dr. Claudino dos Santos, 495, Centro de São José dos Pinhais. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, o nosso encontro. E quem quiser fazer a inscrição, é só enviar o pedido para o nosso e-mail. E eu gostaria de agradecer muito e contar com a presença de todos para evolução, para aprendizado, para ajudar um familiar. Não importa o motivo, mas que estejamos juntos nesse dia. E muito obrigada. Marlene, nós que agradecemos e que sucesso lá no evento de vocês, que realmente a espiritualidade derrame muitas luzes em todos vocês, fortalecendo vocês nesse trabalho, porque é da maior importância e a gente precisa, realmente nós estamos lutando não só contra problemas dos encarnados, mas com uma influência muito grande das trevas que levam as criaturas para completa deterioração das suas existências. Lamentável esses quadros que precisam realmente da nossa atenção, do nosso carinho e do apoio da espiritualidade. Gente, nós ficamos por aqui, segue nosso programa. Até mais. Até mais. Prezados amigos, hoje no quadro Espiritismo Responde, temos a seguinte questão: como podemos entender toda essa coisa chamada política? Engraçado que o telespectador chamou essa coisa chamada política. E a primeira coisa que nós temos que fazer ao falar desse assunto é dividir o que é política e o que é politicagem. Política é uma coisa muito bonita, é a ciência de você organizar, dirigir e administrar nações, estados e assim por diante. Já a politicagem é uma coisa feia, é aquela coisa mesquinha, baseada em interesses pessoais, que infelizmente a gente vê muito por aí nos dias de hoje. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, aliás, a minha preferida entre todas, Kardec pergunta: por que no mundo hoje, tão comumente, a influência dos maus predomina sobre a influência dos bons? Por quê? E a resposta: por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, e as pessoas de bem são tímidas. Quando as pessoas de bem quiserem, preponderarão. E até quando nós continuaremos tímidos, acomodados, preguiçosos, omissos com tudo o que está acontecendo em nossa sociedade? Lembrando que para ver o bem é necessária ação. E para ver o mal não precisa nada. Basta a inércia, a despreocupação, basta eu fechar meus olhos, basta eu ser omisso que eu já estou cometendo o mal. O bem que eu deixo de fazer já é um mal. Numa reflexão muito interessante de Haroldo Dutra Dias, ele diz para a gente: temos que cuidar com a indignação que anda de braços dados com a inércia. A verdadeira indignação é aquela que se traduz em ações pacíficas do bem. E ainda Haroldo Dutra Dias diz para a gente que existem dois estereótipos extremos. Um é aquele estereótipo do indignado de pijama. É aquele que fica sentado no seu sofá assistindo o telejornal, indignado com as coisas da política. Aí ele fala: alguém tem que fazer alguma coisa. Tá, e você faz alguma coisa? Não. O meu papel é apenas
indignar-se, eu apenas me indigno. Esse indignado de pijama. O outro extremo é aquele ativista, sabe? Que acha que pode mudar o mundo inteiro. Então, esse é o outro extremo. E a gente deve buscar o equilíbrio. E nós conseguimos o equilíbrio com 2 fatores. Primeiro, entendendo nossa esfera de ação. Nós, como pais, mães, temos uma esfera de ação. Nós, como profissionais de uma determinada área, temos uma esfera de ação. E dentro dessa esfera de ação, nós precisamos agir, fazer alguma coisa. Um outro ponto importante é o que nos sensibiliza. Afinal, nós não podemos nos sensibilizar com todas as causas do mundo. O que nos sensibiliza hoje? É a causa das crianças? O que a gente está fazendo? A gente está participando de algum voluntariado numa creche? Está participando do conselho tutelar do bairro? O que nós estamos fazendo? Porque muitas pessoas se indignam com as coisas que estão acontecendo, corrupção e tudo mais, falta dinheiro para educação, e essa pessoa, por exemplo, não sabe que série está seu filho no colégio. Então, dentro da nossa esfera de ação, dentro do que nos sensibiliza, precisamos agir. Lembrando também que o nosso sistema político é representativo, nós elegemos representantes e um defeito muito grande é que nós votamos e muitas vezes, dali 3 meses, nem lembramos em quem votamos. Precisamos lembrar em quem votamos e cobrar essas pessoas. E se quem nós votamos não foi eleito, nós precisamos cobrar os outros, porque os outros estão lá para nos representar também. Um ponto importante para salientarmos é que a sociedade é corrompida de baixo para cima. Então só tem pessoas roubando milhões porque existem pessoas roubando centavos. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos e cuidar com as pequenas corrupções nossas do dia a dia. Como furar fila, como pegar atestado falso para não precisar trabalhar, como dar propina para a guarda. Precisamos cuidar muito, olhar para dentro de nós mesmos. E agora, visualizando toda essa situação caótica hoje que nós vemos na política, uma frase de Lisette Barden: não vibrem raiva pelos políticos que caem, vibre gratidão pela limpeza ética que está acontecendo. Mudemos o foco. A raiva alimenta forças negativas que amam esse tipo de combustível. Tá aí a resposta? Continue mandando suas perguntas para adepr@org.com.br. Muita paz a todos. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.